Olá, gente. Mais uma vez, professor Leonardo Lobac aqui para falar de Físico-Química, para falar de Química 2. E a gente vai começar um assunto que é bem importante para o vestibular, principalmente se você é um cara de específico em Química, né? Se você é um cara de específico em Química, é um assunto mais do que constante, né? Eu diria que todo vestibular de Química discursivo, específico de Química discursivo, tem pelo menos minimamente uma questão disso aí. Na UERJ, o nosso exame de qualificação aqui, né, quando a gente fala da realidade do Rio, ele aparece de vez em quando, bem esporadicamente, né? Mas se você vai pegar a discursiva de química, isso aí é fato. Tanto equilíbrio homogêneo, né, o equilíbrio molecular, né, o equilíbrio molecular, independente se ele é homogêneo ou heterogêneo, quanto principalmente o equilíbrio iônico, né, que aí nas próximas aulas, né, na aula 27, na aula 28, a gente efetivamente já começa a falar de equilíbrio iônico. E aí a gente assim, entra em alguns assuntos mais badalados, como pH, pOH, hidrólise salina e por aí vai. Mas hoje, né, essa primeira aula, né, a aula 25 é uma aula de definições de equilíbrio, análise de gráfico, de equilíbrio que é importante, né, para o Enem, né? O Enem em si, ele trabalha muito a análise de gráfico, o equilíbrio não é tão persistente no Enem, mas vira e mexe, ele aparece aí. Mas para o UERJ, de novo, discursivo, objetiva, isso está aqui presente, beleza? Então vamos falar de equilíbrio. A aula de hoje é equilíbrio químico, principalmente falando do equilíbrio molecular, falando do equilíbrio homogêneo, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa importante: qual é a definição de equilíbrio? Primeira coisa que a gente precisa entender é que o equilíbrio ele é meio que uma rebarba, ele é meio que uma continuação de cinética química, né? A gente falou de cinética química, a gente falou de estudo de velocidade de reação. Vocês olharem as últimas três aulas, né? As aulas anteriores, a aula de hoje, são aulas de cinética química, que estuda velocidade de reação, estuda a velocidade da reação, bem como os fatores que alteram a velocidade de uma reação, tá bom? O equilíbrio químico, ele é uma rebarba disso aí, ele é uma continuidade. Ele precisa de conceitos da cinética química, da termoquímica também, um detalhezinho, mas principalmente da cinética química para se entender, para, né, na verdade, para ele ser definido. Então, o que vai ser o equilíbrio químico? O equilíbrio químico é uma situação extremamente particular que ocorre em sistemas reversíveis. Primeira coisa importante que eu preciso entender, e aí eu coloquei aí embaixo no importante, daqui a pouco a gente vai, né, massificar isso aí. O equilíbrio químico, ele é uma situação particular, ele é um determinado instante bem específico de sistemas reversíveis, de reações reversíveis. Primeira coisa importante que a gente precisa entender: não existe equilíbrio em sistemas irreversíveis. Então, lembra lá, o que é um sistema reversível? Sistema reversível, uma reação que apresenta reversibilidade, é um fenômeno que ocorre em dois sentidos. Primeira coisa importante: o equilíbrio só existe em sistemas reversíveis. Agora, não basta só ser reversível. Como o equilíbrio é uma situação bem particular, existe um segundo pré-requisito para a gente falar de equilíbrio, que é o quê? O equilíbrio ele só é efetivamente estabelecido quando as velocidades, por isso lá a cinética química, tá? Por isso que a gente falou lá de cinética química, quando as velocidades no sentido direto e inverso, elas se tornam matematicamente iguais. E com isso, as concentrações dos participantes, elas ficam praticamente constantes, as concentrações ficam inalteradas. Elas têm variações tão pequenininhas que a gente diz que a concentração ela é praticamente constante. Então, de novo, pré-requisitos para você ter equilíbrio. Primeira coisa, o sistema tem que ser reversível. Em segundo lugar, o equilíbrio ele só é estabelecido quando as velocidades, no sentido direto e inverso, elas se tornam matematicamente iguais e, com isso, as concentrações dos participantes elas ficam praticamente constantes, elas ficam inalteradas. Toma cuidado, quando eu falo do praticamente constante, não quer dizer que elas são constantes. Mas, de novo, elas têm variações tão pequenas que a gente abstrai essa pequena variação e diz que ela está praticamente constante, tá bom? Então,
Vamos ver isso aí visualmente, por exemplo, olhando um sistema, uma reação genérica. Então, olha aqui, ó. Coloquei essa reação genérica aqui, ó. A mais B dando C mais D. Onde Azão, Bzão, Czão e Dzão, né? O A, o B e o C e o D maiúsculos são as substâncias químicas. Enquanto que o Azinho, Bzinho, Czinho e Dzinho, aí que está em vermelho, são os coeficientes estequiométricos da reação, né? São os coeficientes que ajustam a equação. Se eu admitir que essa reação, tanto no sentido direto quanto no sentido inverso, elas são reações elementares, tá? Eu posso dizer que a velocidade no sentido 1 vai obedecer a essa expressão. Lembra lá da lei de ação das massas, né? A velocidade instantânea. A velocidade de uma reação ela é matematicamente igual ao produto de uma constante K, que é a constante cinética, pelas concentrações dos reagentes, no caso aqui, ó, Azão e Bzão, elevados aos coeficientes que ajustam a equação, Azinho e Bzinho. Essa é a velocidade, é a expressão da velocidade no sentido 1. Só que da mesma forma, né, e a gente fez isso em cinética química, eu posso escrever velocidade, a expressão da velocidade no sentido 2. No sentido 2, que é o sentido inverso, os reagentes passam a ser C e D. Então a velocidade no sentido 2 vai ser K, que é a constante cinética, concentrações dos reagentes, que agora são Czão e Dzão, elevados aos coeficientes que ajustam a equação nesse sentido, que são Czinho e Dzinho. De boa? Então, isso aqui a gente não viu nenhuma novidade. Foi exatamente o que a gente viu em cinética química. Eu só estou me aproveitando disso. Por quê? Para eu ter o equilíbrio, essas velocidades têm que ser matematicamente iguais. E aí eu vou ser bem chato com isso, porque isso é importante para a tua discursiva lá, se você fizer a discursiva específica de química. Ter velocidades matematicamente iguais, obrigatoriamente, não significa que as expressões de velocidade têm que ser iguais. Só para a gente entender, as expressões de velocidade no sentido direto e inverso, as expressões das velocidades têm que ser diferentes. Por quê? Os reagentes no sentido, obviamente, não são os reagentes do outro sentido. Se fossem iguais, não teria tido reação. Então, as expressões das velocidades são iguais. Agora, as expressões das velocidades, elas são obrigatoriamente diferentes. Agora, os valores das velocidades, eles têm que ser matematicamente iguais para o equilíbrio ser estabelecido. Então, ó, para e pensa. Ter velocidades iguais não significa ter expressões de velocidades iguais. Na realidade, é justamente o oposto. As expressões são diferentes, mas quando eu calculo o valor da velocidade, se esses valores de velocidade forem iguais, o sistema estabeleceu, atingiu o equilíbrio químico. E eu vou dar só um exemplo rápido, bobo, só para vocês entenderem. Vamos supor, por exemplo, que Azinho, Bzinho, Czinho, Dzinho, que são os coeficientes que ajustam a equação, sejam todos expoentes 1, tá bom? Então, ó, eu vou admitir que Azinho é 1, vou admitir que Bzinho é 1, vou admitir que Czinho é 1, e vou admitir que Dzinho é 1. Então, esses expoentes aqui, ó, das expressões, para a gente, eles não importam, porque é tudo coeficiente 1, então é tudo expoente 1, tá bom? Vamos supor que a constante no sentido direto e inverso elas sejam iguais, tá bom? Então, a constante no sentido 1 é igual à constante no sentido 2. Não necessariamente tem que ser iguais, não, tá? Estou admitindo que são iguais. Por exemplo, se a concentração aqui de A for 4 e a concentração de B for 2, a velocidade de 1 vai dar 8K. Ponto. Agora, vamos supor que a concentração de C é 1 e de C é 8 e a concentração de D é 1. Quando você faz a continha aqui, ó, dá 8K. Os valores das velocidades são iguais, mas vieram de expressões obrigatoriamente diferentes. Então, pela terceira vez, e sendo bem chato com isso, não são. Quando a gente diz que o equilíbrio é estabelecido, não quer dizer que as expressões são iguais. E eu enfatizei isso na primeira fala. Os valores das velocidades têm que ser
matematicamente iguais. Agora, ter valores iguais não significa ter concentrações iguais. Coloquei 4 substâncias com concentrações completamente diferentes. Isso vai depender, obviamente, da expressão da velocidade que você tem para cada sentido reacional. Beleza? Então, as velocidades se tornam matematicamente iguais. Quando a velocidade no sentido direto e inverso se igualam matematicamente em termos de valor, eu posso dizer que eu estabeleci o equilíbrio. Beleza? Então, grava isso na sua cabeça, por quê? Quando a gente fizer análise gráfica nos próximos slides, vocês vão perceber que essas concentrações, elas podem ser iguais, elas podem ser diferentes, elas podem ser uma maior que a outra, uma igual a outra. Para mim, isso é indiferente, desde que as velocidades sejam iguais, tá bom? Então, galera, vamos lembrar então aí quais são os 2 pré-requisitos para a gente ter equilíbrio químico. Então, importante, quais são os pré-requisitos para que o equilíbrio ocorra? Primeiro, o sistema tem que ser reversível. O sistema, a reação tem que ocorrer nos 2 sentidos. Por convenção, tá? A gente costuma admitir que o sentido direto é o sentido que aponta, né? Você olhando de frente para a reação, né? Encarando a reação, é o sentido que aponta da esquerda para a direita, tá bom? Enquanto, obviamente, o sentido inverso é o sentido oposto, tá? Aqui, por convenção, o 1 é o sentido direto, né? E o 2 é o sentido inverso. Então, nas aulas de equilíbrio químico, aí, quando eu falar de sentido 1, eu estou falando de sentido direto. Quando eu falar de sentido 2, eu estou falando de sentido inverso, tá? Que não precisa estar para cima, a setinha para um lado, para o outro, a setinha apontando para a esquerda, para a direita, em cima ou embaixo. A gente admite que para a esquerda, para a direita é o direto, tá bom? Então, primeiro pré-requisito, o sistema tem que ser reversível. De novo, não existe equilíbrio em sistemas irreversíveis, tá bom? Por definição, para o ensino médio, o equilíbrio é um sistema que apresenta reversibilidade. Segundo pré-requisito, e aí eu vou acrescentar um novo detalhe, falei, para eu ter equilíbrio, para o equilíbrio ser estabelecido, as velocidades do sentido direto e inverso, elas têm que se tornar matematicamente iguais. Ou seja, V1 tem que ser igual a V2 em valor. Só que, acrescentando o detalhe aí, ó, V1 tem que ser igual a V2 e tem que ser diferente de zero. No equilíbrio, a velocidade não pode ser igual a zero. E a gente pode ver o que explica isso de 2 formas, tá? Ou na versão da matemática, na verdade a gente pode pensar na matemática, e a explicação matemática ela está associada aí ao fenômeno químico, tá? E a gente pode olhar só o fenômeno químico em si. Então eu vou dar os 2 panoramas aí, tanto a versão química, né, quanto a versão matemática. Vamos olhar a matemática que é mais fácil, tá? Para V1 ou V2 serem iguais a zero, então para isso aqui ser zero, das duas uma, tá? Vamos olhar para V1, tá? Mas o que eu falar para V1 também vale para V2, tá? Para V1 ser igual a zero, primeira coisa, K deveria ser zero, mas K, constante cinética, nunca é zero, tá bom? Constante cinética, o valor de K nunca pode ser igual a zero. Então esquece isso. Qual é a outra explicação para V1 ser igual a zero? Ou a concentração de A, ou a concentração de B, ou ambas são iguais a zero. Beleza? A única forma de V1 matematicamente dar zero é das variáveis que você tem aí na tua expressão, né? K, concentração de A ou concentração de B, serem iguais a zero. Só que, de novo, K não pode ser zero, tá bom? Então, ou a concentração de A ou a concentração de B deveriam ser zero. Beleza? Matematicamente é isso. E, de novo, isso vale para V2 também. Para V2 ser igual a zero, ou a concentração de C ou a concentração de D tem que ser zero. Só que, quimicamente, isso não vai rolar. Por quê? Por que V1 e V2 não podem ser iguais a zero no equilíbrio? Por quê?
Se eu disser, por exemplo, que V1 é igual a zero no equilíbrio, a concentração de A ser zero, por exemplo, significa que o A não existe mais na reação. Concentração zero significa que o cara foi consumido completamente. O A, no sentido direto, que é o sentido 1, ele foi completamente consumido. E se ele foi completamente consumido, eu tenho um problema. O meu sistema, ele deixa de ser reversível. Porque, de novo, para esse cara aqui, por exemplo, que é o A, acabar, a reação funcionou muito bem no sentido 1, né? A reação no sentido, né, para lá, né? A reação no sentido 1, né, da esquerda para a direita, ela funcionou tão bem que o A acabou. Só que o A acabar significa que o sentido 2, ele não funcionou. Porque o sentido 2 é o sentido que restaura o A, né? Se você olhar o sentido 1, que é o sentido direto, A e B são reagentes. Então, eles estão sendo consumidos no decorrer da reação. Nesse mesmo sentido, 1, C e D são produtos. Eles vão estar sendo formados no sentido direto. Quando você olha no sentido inverso, que é o sentido 2, o que eu falei lá na frente, o C e o D passam a ser os reagentes. Ou seja, no sentido inverso, eles estão sendo consumidos. Logo, nesse mesmo sentido inverso, A e B, eles passam a ser produtos. Eles estão sendo formados. E se a concentração de A ou a concentração de B, ou ambos, ficar igual a zero, quer dizer que eles não foram formados. Ou seja, o teu sistema, ele é irreversível. Aconteceu para um lado, que é o sentido 1, mas não aconteceu para o outro. Então, esse equilíbrio é um equilíbrio dinâmico. O que eu quero dizer com isso? V1 é igual a V2 e não é um equilíbrio estático. A velocidade de reação não pode ser zero. Tem que ser um valor, obviamente, maior que zero. Tá bom? Por quê? Se for igual a zero, você tem um sistema irreversível. E aí eu estou ferindo o princípio fundamental do equilíbrio, que é o quê? A reversibilidade. Ah, Léo, então você está dizendo que V1 e V2 não podem ser zero? Não falei isso. Eu falei que V1 e V2 não podem ser zero no equilíbrio. Mas, por exemplo, dependendo da reação, principalmente, né, na formação dos produtos no sentido direto, você pode partir de velocidade zero. Esses caras nem existem ainda. Então, você precisa entender isso. No equilíbrio, V1 e V2 são iguais e são diferentes de zero. Tá bom? É um equilíbrio dinâmico, não é um equilíbrio estático. A reação, ela fica indo e vindo, tanto é que na próxima aula a gente vai falar do princípio do deslocamento do equilíbrio, né? A reação tendendo mais para um sentido do que para o outro, justamente porque essas velocidades não podem ser iguais a zero. Tá bom? Então grava aí. O equilíbrio só existe em sistemas reversíveis e o equilíbrio só é estabelecido quando as velocidades se tornam matematicamente iguais, diferentes de zero, o que significa que as concentrações dos participantes em cada sentido, elas permanecem inalteradas. Beleza? Agora, antes de a gente partir para a análise gráfica, eu preciso fazer uma outra análise matemática aqui. Que é qual? A gente não pode esquecer que a expressão da velocidade, ela é uma expressão matemática, tá? O valor de V, ele vem de uma expressão matemática. Expressão matemática essa que está condicionada ao valor da constante, que, de novo, não é o nosso problema, mas principalmente está condicionada aos valores de concentração. Por que eu estou falando isso? A concentração do reagente, ou A ou B, no sentido direto, ou C e D no sentido inverso, é uma das variáveis da expressão da velocidade. Agora, mais do que nunca, você precisa entender que a velocidade ela está associada à concentração de maneira diretamente proporcional. Se eu aumento a concentração de A, eu aumento a velocidade.
Se eu diminuo a concentração de B, eu diminuo a velocidade. A gente viu de novo isso lá em cinética química, né? A concentração é um dos fatores que altera a velocidade de uma reação. Aumentar a concentração, aqui, ó, aumentar a concentração significa aumentar a velocidade. Ah, Léo, diminuir concentração significa diminuir velocidade. Então, o valor de V é o resultado de uma função matemática, que é a expressão da velocidade instantânea. Enquanto que a concentração é uma das variáveis que vão, né, jogar a minha expressão para um determinado valor qualquer. Beleza? Por quê? Quando a gente fala de estudo de equilíbrio no vestibular, a gente faz análise de gráfico de equilíbrio. E gráfico de equilíbrio é uma associação matemática. E eu posso ter esse gráfico de equilíbrio sendo representado de duas formas. Ou da velocidade em função do tempo, da função velocidade em função do tempo, ou o gráfico de uma dessas variáveis da função velocidade, que é a concentração, em função do tempo. No vestibular, a gente faz essas duas análises. Tem N questões que fazem análise de velocidade por tempo e concentração por tempo. É óbvio que assim, a maioria esmagadora das questões são de concentração em função de tempo, porque dá um pouquinho de trabalho, dá um trabalho um pouquinho maior. Não é difícil, mas dá uma análise um pouquinho maior. Mas pode ser gráfico de velocidade em função de tempo. E aí, na aula de hoje, eu preciso falar desses gráficos de equilíbrio, principalmente se você é um cara que vai pegar uma UERJ aí pela tua frente, tá? Não é uma coisa exclusiva, né? Isso é uma coisa que aparece em qualquer concurso de vestibular, mas na UERJ essa análise gráfica tem um peso um pouco mais significativo. Então vamos ver a primeira análise de gráfico em função de tempo, né? Gráfico de equilíbrio em função de tempo, que é a velocidade em função de tempo. Velocidade no sentido direto e velocidade no sentido inverso. Então, ó, velocidade direta, lembra lá, né? Que é da esquerda para a direita, né? Do A a B se transformando em C e D, em função do tempo. Ele vai ter essa cara aqui, ó. O gráfico de velocidade, sentido direto, em função do tempo, tem essa cara aqui. O que esse gráfico mostra para a gente? Vamos lá. Se a gente lembrar da expressão da velocidade, V1 está associada às concentrações de A e de B. Quando o tempo é igual a zero, a reação ela ainda nem começou a ocorrer. Como a reação ainda nem começou a ocorrer, eu posso dizer o seguinte, que as concentrações de A e de B, elas estão no valor máximo. Ah, Léo, como assim está no valor máximo? Vamos lá, se o tempo é zero e a reação ainda não começou a ocorrer, eu ainda não comecei a gastar o A e B. A e B, no sentido direto, como eles são os reagentes, eles vão ser consumidos no decorrer do tempo. Né? O reagente é o cara que é consumido. Então, quando a reação começar efetivamente a rolar, né, quando o tempo começar a transcorrer, as concentrações de A e de B, elas naturalmente vão começar a diminuir. Por quê? Eles vão ser consumidos. Se as concentrações de A e de B naturalmente vão começar a diminuir, é natural que a velocidade, que é diretamente proporcional às concentrações, ela também comece a diminuir. Tudo bem? É um raciocínio matemático fácil de ver. Agora, de novo, enquanto a reação ainda não está rolando, ou seja, quando o tempo está estabelecido ainda no valor zero, eu posso dizer que como as concentrações de A e de B estão nos valores máximos, a velocidade no sentido direto vai estar no valor máximo. E com o passar do tempo, como as concentrações de A e B estão diminuindo, porque A e B estão sendo consumidos, a velocidade naturalmente vai tender a diminuir. Olha, só que ela vai diminuir para sempre? Existe a possibilidade da velocidade diminuindo até chegar aqui embaixo? Não, porque se chegar aqui embaixo, a velocidade ficou igual a zero. E se a velocidade ficou zero, lembra, eu tenho um sistema
e irreversível. Então, a velocidade, né, no sentido direto, ela começa no valor máximo dele, porque as concentrações dos reagentes estão nos valores máximos. Com o decorrer do tempo, né, o tempo passando, como as concentrações de A e B vão diminuindo, porque A e B vão sendo consumidos, a velocidade também vai diminuindo. Mas vai chegar um determinado ponto aonde essas concentrações de A e de B, elas vão ficar inalteradas, vão ficar praticamente constantes. Então, se esse é constante e esse é constante, a velocidade passa a ser constante. E se a velocidade passa a ser constante, quer dizer que nesse ponto, aonde a velocidade ficou constante, ou seja, as concentrações dos participantes permaneceram inalteradas, a gente estabeleceu o equilíbrio. Ou seja, a velocidade no sentido 1, que é o direto, ela vem diminuindo no decorrer da reação, e no momento em que ela fica constante, que é esse tempo aqui, ó, que ela fica constante, que é esse pontinho aqui, é o ponto onde é que foi estabelecido o equilíbrio. Então, todo e qualquer gráfico de velocidade do sentido direto vai começar lá em cima, né? Vai começar lá em cima, ele vai diminuindo até ficar o quê? Praticamente constante, até ficar com a velocidade constante e inalterada. Por quê? As concentrações dos reagentes estão sendo inalteradas. Foi ou não foi? Então, começa no valor máximo, diminui até ficar constante. Da mesma forma, eu posso construir esse panorama, né, para o sentido inverso. Vamos lá. No sentido inverso, vamos lá. O gráfico vai ter a cara oposta. Por que o gráfico vai ter a cara oposta? Vamos lá. No sentido inverso, já é V2, tá? Já está apontando para o outro lado. C e D, quando o tempo é igual a zero, quando A e B ainda nem começaram a reagir, o C e o D são zero. Eles não foram formados ainda. Se eles não foram formados ainda, tempo igual a zero, ou seja, a reação não está acontecendo, significa que inicialmente esses caras têm velocidade zero. Tá? Estou admitindo no ponto, e obviamente eu estou sendo bem específico, de um ponto onde esses caras ainda não foram formados, de determinado instante de tempo, onde a reação ainda nem começou a acontecer. Então, quando t é igual a zero, para o sentido inverso, que é o sentido de volta, como C e D ainda não foram formados, as concentrações de C e D, por serem zero, acabam acarretando uma velocidade zero. Então, ó, vai começar lá embaixo, a velocidade mínima. Tranquilo? Ó, vai começar cá embaixo, ó, nesse pontinho aqui, ó, velocidade mínima. Quando a reação começar a rolar, ou seja, quando o tempo começar a transcorrer, o C e D, eles começam a ser formados. Se eles começam a ser formados, as concentrações de C e D começam a aumentar. Se as concentrações de C e D começam a aumentar, quem começa a aumentar? A velocidade. Então a velocidade ela vai começar a aumentar. Só que ela vai aumentar infinitamente? Não. Ela vai aumentar até um determinado ponto, e esse ponto é justamente o ponto de equilíbrio, é um instante de equilíbrio, é um instante de que o equilíbrio ele é estabelecido, as velocidades vão ficar constantes. Então, no sentido inverso, a velocidade, ela começa lá embaixo e vai subindo até um determinado ponto até que ela fica constante. Nesse ponto onde ela fica constante, eu posso dizer que o equilíbrio foi estabelecido. E aí existem questões no vestibular que fazem só análise do sentido direto, fazem só análise da velocidade no sentido inverso, que na verdade, se vocês vão ver, elas estão em contradição, elas estão em contraponto. E esse contraponto, né, essa análise de uma se opondo à outra, né, em oposição à outra, ela é muito mais comum no vestibular. Ou seja, é muito mais comum você ter um gráfico no vestibular onde a velocidade no sentido direto e no sentido inverso, elas estão colocadas no mesmo gráfico. Obviamente,
no mesmo gráfico em função do tempo. E aí eu vou pedir para a produção me tirar aí, ó. Produção, me esconde aí. Eu vou botar o gráfico dos dois comportamentos juntos. Tá aqui, ó. Se você olhar, eu tenho os dois comportamentos. Vamos lá. Quando o tempo é igual a zero, tá? Vou voltar aqui a mudar de cor. Quando o tempo é igual a zero, eu ainda estou na quantidade máxima de A, estou na quantidade máxima de B. No sentido direto, como é que vai ser o gráfico? Pô, vai ser exatamente igual esse aqui, ó. Tá aqui, ó. Começa lá em cima e vai diminuindo até ficar constante. Começa lá em cima, vai diminuindo até ficar constante. Tranquilo? Da mesma forma, no sentido inverso. Pô, Léo, mesma coisa, ó. Vai começar lá embaixo e vai subindo até ficar constante, ó. Começa cá embaixo e vai subindo até ficar constante. E aí, quando o equilíbrio ele é estabelecido, as velocidades do sentido direto e inverso, elas se tornam matematicamente iguais. Ou seja, os dois gráficos eles vão se sobrepor. Então tá aqui, ó. O comportamento de descida no sentido direto, o comportamento crescente no sentido inverso. Estou gastando os reagentes, estou formando os produtos, uma velocidade está diminuindo, a outra velocidade está aumentando, e quando o equilíbrio é estabelecido, essas velocidades ficam o quê? Iguais. Sim ou não? Tranquilo? Agora, eu preciso principalmente que você tenha essa seguinte análise crítica. E aí é mais fácil você ver justamente aqui no gráfico de velocidade direta e velocidade inversa em função do tempo. Quando o tempo é zero, o que para o sentido direto? A velocidade está no valor máximo, no sentido inverso, está no valor mínimo possível. O sentido indireto vai diminuindo até ficar constante, vai chegar a um valor mínimo. O sentido inverso vai aumentando até ficar constante, vai chegar a um valor que para ele é máximo. Que se nada perturbar o equilíbrio, se não houver o deslocamento de equilíbrio, essas velocidades vão permanecer inalteradas e constantes. E, obviamente, elas duas iguais e diferentes de zero. Sim ou não? Então, toma cuidado. Todo gráfico de velocidade, sentido inverso, direto, em função do tempo, vai ter essa cara aqui, ó. Uma começar lá em cima, vai diminuir até ficar constante. A outra no sentido inverso, começa lá embaixo e vai aumentando até ficar constante. Só que, de novo, quando essas duas ficarem constantes e iguais, eu posso dizer que o equilíbrio foi estabelecido. Foi ou não foi? Desculpa. Tranquilo? Me volta aí, produção, rapidinho aí. E aí, ó, de novo, ó. Então, aqui, eu vou até me voltar aqui, ó. As duas têm que ficar constantes e iguais. Então, o gráfico de velocidade em função de tempo não tem mistério. Ou é o gráfico do sentido direto, ou é o gráfico do sentido inverso, ou são os dois gráficos juntos. De novo, o mais comum são os dois juntos. Tá bom? Beleza? Agora, o que é mais comum no vestibular? Não é um gráfico de velocidade em função do tempo. O mais comum no vestibular é um gráfico de concentração em função de tempo. E aí, foi o que eu falei. A maioria esmagadora das questões são de concentração em função de tempo, tá? A UERJ costuma até trabalhar a concentração em função do tempo na específica e a velocidade em função do tempo na não específica, mas não é uma obrigatoriedade, costuma, tá bom? Então, gráfico de concentração em função de tempo. Gráfico do reagente em função do tempo. Agora, lembra lá. Lembra que a concentração é uma das variáveis de velocidade. Tranquilo? E eu falei para vocês que a concentração e a velocidade são grandezas que trabalham de forma diretamente proporcional. A alteração que eu causo na concentração é justamente a alteração que eu causo na velocidade, né? Cinética química, aumentar a concentração,
aumenta a velocidade. Diminui a concentração, diminui a velocidade. Então, por exemplo, o reagente, que é o cara, né? E de novo, eu estou analisando o sentido direto, tá? A gente sempre faz análise do sentido direto. Eu nunca vou analisar o sentido inverso, a não ser que a questão peça para analisar o sentido inverso. Analisando o sentido direto, os reagentes, no caso lá, azão e bezão, eles, com o passar do tempo, eles vão começar a ser o quê? Consumidos. Então, ó, o gráfico tem basicamente o mesmo esboço. É basicamente o mesmo esboço. Quando o tempo é zero, a concentração dos reagentes é o quê? É máximo. Quando eu começo a gastar esses reagentes, a concentração dos reagentes começa a diminuir, até um ponto aonde essas concentrações ficam o quê? Constantes. Aonde a concentração fica constante, fatalmente a velocidade fica constante, logo o equilíbrio ele é estabelecido. Aí você fala assim, poxa, é o mesmo gráfico. De novo, não é o mesmo gráfico. É o mesmo esboço de gráfico. Só que são dois gráficos que trabalham de maneira diretamente proporcional, um sendo consequência do outro. A velocidade, que a gente viu no outro slide, ela é diretamente proporcional à concentração. Então, qualquer alteração que eu faça na concentração é a alteração que eu faço na velocidade. Então, assim, Léo, já falou isso 392 milhões de vezes. Sim. E no decorrer das aulas de equilíbrio, eu vou falar mais um mal de vezes isso aí. Porque é isso que às vezes vocês não conseguem ver nas questões. E quando vocês não conseguem ver isso nas questões, fatalmente vocês perdem a análise gráfica e acabam perdendo a questão. A concentração fica constante por quê? Ou melhor, a velocidade fica constante por quê? Porque a concentração fica constante. Ah, a velocidade está diminuindo por quê? Porque a concentração está diminuindo. A velocidade está aumentando por quê? Porque a concentração está aumentando. Então, ó, gráfico de concentração do reagente em função de tempo. Dessa cara. Ah, gráfico do produto em função do tempo. Pô, vai ser o mesmo esboço da velocidade do sentido inverso em função do tempo. Quando o tempo é zero, a concentração dos produtos que não foram formados ainda está lá embaixo. Com o passar do tempo, os produtos estão sendo formados. Logo, a concentração começa a aumentar. Quando o equilíbrio está estabelecido, está numa concentração máxima. Então, a concentração dos produtos vai aumentando no decorrer da reação e vai ficar constante quando o equilíbrio for estabelecido. Tranquilo? E de novo, é a mesma carinha. Tá bom? E aí, ó, ficou constante, é o equilíbrio químico. Ficou constante, é equilíbrio químico. Ficou constante, é equilíbrio químico. E aí vai vir aquele espírito mal e falar assim: ah, ficou constante e igual. Não. O que tem que ficar igual é a velocidade. E eu mostrei para vocês lá no início que ter velocidades iguais não significa ter concentrações iguais. Eu não estou dizendo que elas estão ficando constantes iguais. Eu estou dizendo que elas estão ficando constantes. Eu só falei ficar constante igual num gráfico de velocidade. E é esse ponto que o vestibular vai tentar pegar vocês. Porque ele vai colocar um gráfico não de concentração do reagente, não de concentração do produto. Ele vai colocar a concentração dos dois juntos. Concentração do reagente e do produto em função do tempo. E aí, quando eu comparo um reagente com um produto, eu tenho três possibilidades. Primeira possibilidade, no equilíbrio, a concentração do reagente ser maior que a concentração do produto. E aí o gráfico vai ter essa cara. Vamos lá, o reagente começa lá em cima, vai diminuindo até ficar constante, beleza? Uma concentração mínima, a não ser que o equilíbrio seja perturbado. O produto, pô, vai começar lá embaixo e vai subindo até ficar constante no valor de concentração máxima, sim ou não? Agora, quando o equilíbrio ele é estabelecido, tá aqui, ó. Olha, como é que você sabe que o equilíbrio foi estabelecido aí? Porque a partir desse tempo aqui, as concentrações ficaram o quê? Inalteradas, as concentrações ficaram constantes. Mas nesse caso aqui, ó, aconteceu da concentração do produto ficar menor que a concentração do reagente. Vou até, ó, escrever aqui, ó. A gente viu que a velocidade no sentido 1 era K vezes a concentração de ar
vezes a concentração de B. Até falei assim, admite que o expoente é 1 e a velocidade 2 era o quê? K vezes a concentração de C vezes a concentração de D, expoente 1. Aí eu coloquei assim, acho que eu coloquei 4 e 2, coloquei 8 e 1. Por exemplo, se eu comparar a concentração do reagente A com a concentração do produto D, quando eu comparo A com D, o A, que é o reagente, é maior que o D, que é o produto. Então, pode acontecer das velocidades ficarem iguais com concentrações diferentes. Sim ou não? É o caso aqui que a gente botou nesse ponto aqui, ó. Agora, pode acontecer também da concentração do reagente ficar igual à concentração do produto. E aí, ó, o gráfico vai ter o mesmo esboço do gráfico de velocidade no equilíbrio. O reagente começa lá em cima, termina lá mais embaixo. O produto começa lá embaixo, termina mais em cima. Só que nesse caso específico, nesse equilíbrio, aconteceu, calhou, aconteceu sem querer, das concentrações dos produtos, né, dos reagentes e dos produtos ficarem iguais. Pode acontecer. Agora, o mais comum de acontecer é quando no equilíbrio a concentração do reagente fica menor que a concentração do produto. Vamos lá, o nosso reagente começa lá em cima, vai descendo até ficar constante. O produto começa lá embaixo e vai subindo até ficar constante. Só que quando o equilíbrio é estabelecido, a concentração do seu produto acaba ficando maior que a concentração do seu reagente. Pode acontecer. E aí você vai ter valores de concentrações diferentes. Produção, me tira aí rapidinho. Valores de concentrações diferentes, gerando, né, valores de velocidades iguais. Só que você tem que tomar um cuidado muito especial. O equilíbrio, ele é estabelecido aqui, quando as concentrações ficam constantes. Esse tipo de gráfico tem um problema, que é esse pontinho aqui. Olha, o que esse pontinho tem de especial? Absolutamente nada. Esse ponto só mostra para a gente que naquele determinado instante de tempo, a concentração de reagente do produto, elas ficaram iguais. Só que o reagente o produto continuou subindo, o reagente continuou descendo, ficaram iguais nesse ponto aqui, mas depois, uma desceu mais um pouquinho, outra subiu mais um pouquinho. O equilíbrio só foi estabelecido aqui. Toma cuidado que às vezes o vestibular quer tentar te pegar nesse ponto aqui de novo. Esse ponto não tem absolutamente nada de especial. Só quer dizer de novo que nesse instante de tempo aqui, que é um tempo qualquer, as concentrações ficaram iguais. Uma descendo, outra subindo, ficaram iguais. Tá bom? Me volta aí, produção, por favor. O equilíbrio, de novo, só é estabelecido quando ambas ficam constantes. Tá bom? Tranquilo? Então, esses são os gráficos que podem aparecer para você analisar numa questão de equilíbrio químico. Gráfico de velocidade em função de tempo, ou, né, velocidade de sentido direto ou inverso, ou de ambos em função do tempo, e gráfico de concentração, que são os mais comuns, ou do reagente, ou do produto separados, que não é tão comum assim, ou o gráfico do reagente, concentração do reagente e do produto em função do tempo. E aí, no vestibular, você pode ter vários gráficos. Então, por exemplo, eu posso ter uma reação entre A mais B, dando e voltando C mais D. Então, eu posso ter, por exemplo, um gráfico onde eu vou ter 4 curvas. Aqui, ó. As duas curvas que sobem, que são essas duas, tem que ser curva de produto. As duas curvas que descem, que são as últimas duas, tem que ser do reagente. Tá bom?
Então, grava isso aí, porque o número de componentes que você tiver na tua reação é o número de curvas que você vai ter no gráfico de concentração em função de tempo. Tá bom? Tranquilo? E aí, em função dessa análise de gráfico, a gente pode falar de constante de equilíbrio. Que é aqui de novo. Eu vou estar falando das concentrações de equilíbrio molecular, ou seja, não envolve íons, nos equilíbrios homogêneos. E aí, a primeira constante mais importante de todas é a constante de equilíbrio em função das concentrações, que a gente chama carinhosamente de Kc, a constante em função das concentrações. Beleza? É uma expressão que mostra matematicamente o comportamento do equilíbrio, tá bom? Agora, eu vou fazer uma análise aqui para a constante Kc, que é uma análise que eu poderia fazer para todas as outras, mas se você entendeu a de Kc, todas as outras vão ser consequência. Então eu vou esmiuçar bem aqui a constante Kc, que eu vou falar de Kc, mas depois eu vou generalizar isso para as outras constantes. E depois a gente vai falar constante a constante, principalmente no equilíbrio iônico, detalhe por detalhe, diferença a diferença, que vão fazer algumas alterações nessa expressão de equilíbrio, tá bom? Então vamos lá. Como é que eu expresso matematicamente o equilíbrio? Vamos lá, vou analisar de novo essa reação genérica. A mais B dando C mais D. A gente já sabe lá da cinética química que é essa expressão da velocidade no sentido 1. E a gente sabe também que a expressão da velocidade no sentido 2 é essa daqui, beleza? Já falou isso 500 vezes, só estou repetindo. Só que a gente sabe que no equilíbrio, V1 tem que ser matematicamente igual a V2. Então, eu posso dizer que esse valor de V1 é igual a esse valor de V2. De novo, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que as expressões são iguais. Eu estou dizendo que os valores de velocidade são iguais. Então, se V1 é igual a V2, eu posso dizer isso aqui, ó. V1, que é K, concentração de A, concentração de B. Aqui, ó, K, concentração de A, concentração de B. Tem que ser igual a V2, que é K, concentração de C, concentração de D. Concentração de C, concentração de D. Só para diferenciar essa constante K, eu estou chamando de K1, tá? E essa outra constante K, eu estou chamando de K2, que podem ser iguais ou podem ser diferentes. Falei isso lá na frente. Só estou botando o índice K1 e K2 aqui para você ver o que está acontecendo matematicamente quando eu trabalhar essa expressão de forma algébrica, tá bom? Então, V1 é igual a V2. Então, ó, tudo que é K para um lado, tudo que não é K para o outro. Vou colocar tudo que é constante para a esquerda, tudo que não é constante, ou seja, tudo que é concentração para a direita. Então, ó, reorganizando, esse K2 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo, então ele vem aqui para baixo. E essa concentração de A, concentração de B, que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então fica K1 sobre K2 é igual a concentração de Czão, Dzão, concentração de Azão, Bzão. Só que olha para cá. O que é uma constante sobre uma outra constante? Você vai ter um desejo incontrolável de falar assim, ó, é 1. Não. Uma constante sobre outra constante só vai ser 1 se a constante de cima for igual à constante de baixo. Agora, uma coisa é fato. Uma constante dividida por outra constante é uma outra constante. Se eu pego sempre 4 e divido por 2, sempre vai dar 2. Então, o valor constante dividido por outro valor constante vai dar sempre o valor constante. Então, K1 sobre K2, que ambas são constantes, vão dar um outro valor constante. Que nesse caso, como está expresso em função das concentrações, eu vou estar chamando de Kc. Então, o que vai ser a expressão Kc? A definição é muito mais feia do que a aplicabilidade, mas só para você entender, a expressão Kc é isso aqui, ó. A constante de equilíbrio Kc vai ser a razão, ou seja, vai ser a divisão entre o produto, ou seja, a multiplicação das concentrações molares dos produtos pelas concentrações molares dos reagentes, onde todas essas concentrações têm que estar elevadas aos coeficientes que ajustam
a equação química balanceada. Então, de novo, eu vou lendo, vai acompanhando aqui, ó, o rabisco na lousa. A constante de equilíbrio Kc vai ser a razão, vai ser a divisão entre o produto das concentrações molares dos produtos pelo produto das concentrações molares dos reagentes, não esquecendo que essas concentrações molares têm que estar elevadas aos coeficientes que ajustam a equação. Então, ó, tem muito que errar não. Tranquilo? E como o equilíbrio ele é homogêneo, todo mundo vai entrar. Por enquanto, aqui todo mundo vai entrar. Por enquanto. Quando a gente falar, por exemplo, de equilíbrio heterogêneo, ou principalmente de equilíbrio iônico, algumas coisas aí vão ficar de fora. Tá bom? Então, ó, constante Kc vai ser a divisão, a razão entre a concentração, o produto das concentrações dos produtos pelo produto da concentração dos reagentes elevados aos coeficientes que ajustam a equação. Só que essa é uma forma específica de expressar constante em função da concentração. Mas toda e qualquer constante de equilíbrio que eu vier a falar nas próximas aulas vai ser sempre uma razão entre alguma coisa dos produtos por alguma coisa dos reagentes. Como aqui a constante em função da concentração é concentração dos produtos, concentração dos reagentes. Agora, se eu falar concentração, se eu falar constante em função de pressão, vai ser pressão dos produtos pela pressão dos reagentes. Tranquilo? Então, toda e qualquer constante de equilíbrio vai ser uma razão entre produto, alguma coisa dos produtos, por alguma coisa do reagente. Vamos ver isso aí na prática. Eu separei aí, ó, 4 exemplos para a gente analisar, tá? Como é que vai ser a expressão de equilíbrio Kc para esses 4 equilíbrios? Vamos lá. Primeira reação, N2 mais 3H2 dando 2NH3. Toda vez que eu for expressar um equilíbrio químico, se eu for, que eu for escrever a expressão de equilíbrio químico, vai ser sempre em função do sentido direto. Já falei isso mais uma vez e estou falando de novo. É sempre em função do sentido direto. Então, ó, esses são os produtos, né? Esse é o produto, né? Esses são os reagentes. Então, a constante Kc para esse equilíbrio vai ser o quê? Ó? Concentração do NH3 elevado ao quadrado sobre concentração de N2 elevado a 1 vezes a concentração de H2 elevado ao cubo. Não tem que errar. Produto sobre reagente. Concentração de NH3, como aqui ó, o coeficiente que ajusta NH3 é 2, ele vira expoente. Sobre o produto de concentração de N2 elevado a 1 vezes a concentração de H2 elevado quê? Ao cubo. De boa? Ah, Léo, só isso? Só isso. Sempre tomando cuidado que existem particularidades, mas a grosso modo, sempre. Então aqui, ó, exemplo 2. HCl é produto, H2Cl2 são reagentes. Então, a expressão de equilíbrio. Concentração de HCl elevado ao quadrado sobre a concentração de H2 elevado a 1 sobre a concentração de Cl2 também elevado a 1. Beleza? Tranquilo? Fala assim, pô, Léo, tá mole. Vou acertar sempre. Vamos lá. Constante de equilíbrio do exemplo 3. Esses são os produtos, esses são os reagentes. Então, ó, NH4 mais OH- produtos. NH3 e água reagente. Então, qual vai ser a expressão de equilíbrio? Essa aqui. Aí tu fala assim, ih, Léo, deu ruim. O que deu ruim? Beleza, ó, concentração de NH4 mais elevado a 1, concentração de OH- também elevado a 1, concentração de NH3 elevado a 1, mas a água não entrou. Por que que a água não entrou? Lembra que a constante de equilíbrio ela é derivada da constante cinética, né?
a expressão de equilíbrio é derivada da junção de duas expressões de velocidade. E existem algumas coisas que não entram na expressão da velocidade. Se vocês olharem na aula de cinética química, quando a gente falou de velocidade instantânea, quando você escreve uma expressão de velocidade, existem algumas substâncias que, dependendo da forma que elas se apresentam, elas não entram na expressão da velocidade. E essas mesmas substâncias que não entram na expressão da velocidade também não vão entrar na expressão de equilíbrio. Lembra? Quando a água ela era solvente de um meio reacional, ela não entrava, estou falando que é meio aquoso, ó, ela não entrava na expressão da velocidade. Então, se ela não entra na expressão da velocidade, ela também não entra na expressão de equilíbrio. Da mesma forma que no exemplo 4, a expressão de equilíbrio vai ser 1 sobre a concentração de CO2. O óxido de cálcio e o carbonato de cálcio não vão entrar porque eles são o quê? Substâncias na fase sólida. E eu falei para vocês em cinética química que quando a substância está na fase sólida, o fator que determina a velocidade não é a fase, sim a superfície de contato, o estado de agregação. Então, se não entra na expressão da velocidade, não entra na expressão de equilíbrio. Então, ó, quem não vai entrar na expressão de equilíbrio KC? Quem não entra? Substâncias líquidas em excesso, beleza? Não vai entrar a água quando a solução for muito diluída, a solução for aquosa, muito diluída, e não vão entrar as substâncias na fase sólida. Na expressão de equilíbrio KC, falando de uma outra forma, só vão entrar as substâncias que estão na fase gasosa. Tudo que for gás entra, porque gás tem concentração. A gente falou isso lá na aula de estudo gasoso, né? Sei lá, aula 5 ou 6, não lembro agora. E as substâncias que estão em solução, aquosa ou não. O mais comum é a aquosa. Mas os líquidos puros, né? O líquido está em excesso, ou os líquidos que são meio de solubilização, né? São solventes. E as substâncias sólidas, elas não entram na expressão KC. Tá bom? Tranquilo? Tranquilo? Aí tu fala assim, olha, como é que eu vou calcular o valor de KC? Simples. Substitui os valores de concentração na expressão. Olha, mas aonde eu vou achar esses valores de concentrações? Pela análise do gráfico. A análise do gráfico te dá esse valor, ou através de uma tabelinha que a gente chama de evolução de reação, que é uma tabelinha que tem início, reação e equilíbrio, que quando a gente, né, quando a gente fizer os exercícios aí do material de vocês, a gente vai enfatizar aí esse tipo de exercício de evolução de reação, início, reação e equilíbrio, e análise gráfica para fazer justamente o cálculo do valor da constante KC, tá bom? A outra expressão de equilíbrio importante, né, é a expressão de equilíbrio em função das pressões parciais, que como é em função das pressões parciais, a gente vai chamar de KP, que vai seguir exatamente o mesmo princípio da constante KC. Vou de novo analisar aquele equilíbrio genérico, aonde, nesse caso específico, eu coloquei todos eles na fase gasosa. Então, se eu tenho um sistema que ocorre participantes gasosos, eu consigo, né? Eu posso expressar, costumo expressar o equilíbrio em função das pressões parciais. Na realidade, não vai ter diferença. Vou olhar produto, vou olhar reagente e vou expressar assim, ó. Pressão parcial dos produtos, então, pressão de C vezes a pressão de D, elevado a Czinho e elevado a Dzinho, sobre a pressão parcial dos reagentes, pressão parcial de A, pressão parcial de B, elevado, respectivamente, a Azinho e a Bzinho. Então, se você olhar, é a mesma cara da expressão KC. Só que ao invés de eu estar expressando em função de concentração, eu estou expressando em função da pressão parcial. A definição é basicamente a mesma. Vai ser a razão entre as pressões parciais dos produtos pelas pressões parciais dos reagentes, né, pelo produto das pressões parciais dos reagentes, obviamente gasosos, tá? Produtos e reagentes gasosos,
Estando todos esses pressões, né, todos esses valores elevados aos coeficientes que ajustam a equação. Aqui eu coloquei concentração, ó, mas vacilei, tá? Ó, é pressão. Estando todas essas pressões elevadas aos coeficientes aí que ajustam a tua equação química balanceada. Simples assim. Só que aí é que tem um detalhe. Como eu vou expressar a expressão Kp? Como é que eu vou escrever a expressão de equilíbrio Kp? A expressão em função das pressões parciais. A pressão é uma grandeza que influencia de uma maneira muito significativa as substâncias na fase gasosa, tá bom? E isso vai influenciar aqui também. Por quê? Expressão Kp para o primeiro. Pressão parcial de NH3 elevada ao quadrado sobre a pressão de N2 elevada a 1, pressão de H2 elevada ao cubo. Tá aqui, ó. Todo mundo expressando pressão. Ah, Léo, show de bola, mesma coisa, beleza. Só que ao invés de concentração é pressão. Sim. Exemplo 2. Pressão de HCl elevado ao quadrado sobre a pressão de H2 elevada a 1 sobre a pressão de Cl2 vezes a pressão de Cl2 elevada a 1. Aí vai assim, ah, Léo, não mudou nada, tá querendo me enganar. Tô querendo te enganar não. Por quê? No exemplo 3, Kp vai ser 1 sobre a pressão de NH3. Por quê? Como a pressão é uma grandeza que tem uma influência muito grande em gases, na expressão Kp só vai entrar aquilo que é gás. Os líquidos que não entravam em Kc também não entram em Kp. Mas as soluções que entravam em Kc agora não vão entrar em Kp. Kp só vai entrar aquilo que é gás. Então, no exemplo 4, só vai entrar a substância que é o gás, que é o CO2. Então, a expressão Kp vai ser 1, esse cara aqui é sólido, sobre esse cara que não entra, né? Esse cara não entra, a gente diz que é matematicamente 1, a pressão de CO2 elevado ao expoente 1. Na expressão Kp, só entram as substâncias na fase gasosa. Então, ó, escrevendo de uma outra forma, quem não vai entrar? Substâncias líquidas em excesso, que não entravam nem em Kc, logo também não vão entrar em Kp. A água, quando ela é solvente de solução aquosa, não entrava em Kc, também não vai entrar em Kp. Os sólidos, não entrava nem em Kc, não vai entrar em Kp. Só que as soluções que entravam em Kc, agora não vão entrar em Kp. Só vão entrar, de novo, apenas as substâncias na fase gasosa. Tranquilo? E eu quero pedir para calcular Kc ou Kp, é só você substituir os valores, só que o gráfico lá, em função em função de concentração, vai ser um gráfico em função de pressão. Kc vai ser um gráfico em função de concentração. Kp vai ser um gráfico em função de pressão parcial, que é extremamente raro no vestibular, mas pode acontecer, tá? Então, mesmo que eu posso pegar pressão e transformar em concentração, que eu vou mostrar agora para vocês, tá bom? Agora, uma coisa que não é costume da UERJ, mas já caiu no Enem, então eu estou falando aqui até mais por preocupação de Enem, apareceu na UERJ, na história da UERJ, no máximo umas 2 vezes, mas no Enem já apareceu mais de uma vez também. Existe uma relação matemática entre Kc e Kp, uma relação numérica entre Kc e Kp. E aqui eu vou me dar ao luxo de deduzir a fórmula para você entender de onde essa fórmula surgiu. Porque geralmente, às vezes, em sala de aula, por questão do tempo, a gente dá uma psicografada. A gente chega assim, ó, a fórmula é essa, aceita, vamos ser felizes. Aqui eu vou mostrar para vocês de onde a fórmula surgiu, que aí você consegue entender a aplicabilidade dessa fórmula. Então, vamos lá, ó. Vou analisar de novo aquele equilíbrio genérico. A mais B dando C mais D. Toma cuidado, que aqui todo mundo é gás. E se todo mundo é gás, entra tanto em Kc quanto em Kp. Então eu posso dizer que a expressão Kc é essa daqui e a expressão Kp é essa daqui, beleza? Kc em função das concentrações, Kp em função das pressões. Gás entra tanto em Kc quanto em Kp. Tranquilo? Agora, se eu admitir que esses gases têm comportamento ideal, eles obedecem à equação de Clapeyron, PV igual a nRT. Então, reorganizando a fórmula, eu vou pegar esse V que está multiplicando e vou passar para o outro lado dividindo. Só que número de mols sobre volume de solução
é a nossa concentração molar. Então, a pressão parcial de um gás, ela está diretamente associada à concentração desse gás. E vice-versa, são grandezas diretamente proporcionais. Então, eu posso reescrever essa fórmula aqui de que forma? Para cada componente da minha reação. Para A, para B, para C e para D. Eu posso reescrever assim. A concentração de uma substância de um gás qualquer vai ser a pressão parcial desse gás sobre RT. Que nesse caso específico para A, para B, para C, para D, eu posso dizer assim, ó, a concentração de A é a pressão parcial de A sobre RT. Lembra que a pressão parcial, desculpa o pleonasmo, é a pressão que cada gás faz individualmente no sistema. Já a pressão total, que é a lei de Dalton, né, é o somatório das pressões parciais. A gente falou isso lá também em estudo de gases, falou também em leis da química, tá bom? Então, para cada gás A, B, C e D, eu posso escrever a concentração dele em função da pressão parcial dele, beleza? Então, concentração de A é a pressão parcial de A sobre RT. Concentração de C é a pressão de C sobre RT. Por aí vai, beleza? E eu vou pegar essas expressões aqui, ó, essas expressões, e vou substituir em Kc. No lugar de concentração de C, eu vou botar pressão de C sobre RT. No lugar de concentração de D, eu vou colocar pressão de D sobre RT. A mesma coisa vale para A, a mesma coisa vale para B. E aí, ó, eu vou ter isso aqui, ó. Quem era a concentração de C? Pressão de C sobre RT. Quem era a concentração de D? Pressão de D sobre RT. Quem era a concentração de A? Pressão de A sobre RT. E quem era a concentração de B? Pressão de B sobre RT. Isso eu não posso esquecer, né? A gente não pode esquecer que a gente está fazendo um tratamento algébrico, que a concentração de C estava elevada a Czinho. Então, ó, está elevada a Czinho, concentração de D está elevada a Dzinho, concentração de A está elevada a Zinho, e a concentração de B está elevada a Bzinho. Sim ou não? Então, eu só literalmente peguei aquelas expressões que a gente deduziu e coloquei, substituí em Kc. Beleza? Agora eu vou trabalhar matematicamente isso aí, ó. Eu vou pegar cada fraçãozinha dessa e vou abrir o expoente. Como assim eu vou abrir o expoente? Vou fazer isso aqui, ó. O C não está levando tanto P de C quanto RT? Então eu abri o expoente, ó. P de C elevado a C, RT elevado a C. A mesma coisa para D, a mesma coisa para A, a mesma coisa para B. Eu abri o expoente. A gente costuma, às vezes, juntar os expoentes. Aqui eu estou fazendo o caminho inverso. Eu estou abrindo os expoentes, tá? Tanto o numerador quanto o denominador estão levados aos expoentes abrir, beleza? E aí começa um trabalho matemático um pouco maior. Vocês aprenderam lá que na matemática que a ordem dos fatores não altera o produto. Vocês viram fatoração, vocês viram exponenciação, vocês viram radiciação, vocês viram várias operações matemáticas. Eu vou olhar especificamente para o denominador de cada expressãozinha. Se você olhar, nesses dois caras que eu assinalei, eu tenho multiplicação de potências que têm a mesma base. Então, eu posso escrever o seguinte: quando você multiplica potências que têm a mesma base, você mantém a base e soma os expoentes. Então, RT elevado a Czinho vezes RT elevado a Dzinho é RT elevado a Czinho mais Dzinho. A mesma coisa, ó. RT de A elevado a Zinho vezes RT de B elevado a Bzinho é RT Azinho mais Bzinho. Então, eu fiz aí, ó, uma regrinha aí de exponenciação para vocês, multiplicação de potência pela base. Tranquilo? Então, condensei os denominadores de cada expressão num denominador único, obviamente, um no numerador e outro no denominador da minha expressão maior. E aí agora, nessa expressão grande,
eu tenho uma divisão de frações. Quando eu tenho uma divisão de frações, você aprendeu também que o quê? Eu posso manter a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, ó, mantendo a primeira, eu vou manter essa daqui, tá aqui, ó. Vou manter essa daqui e vou multiplicar pelo inverso da segunda. Então, o RT, que era denominador, vira numerador. E o P de A, P de B, que era o numerador, passam a ser denominadores, beleza? Então, peguei aquela expressão maior, que era uma divisão de frações, mantive a primeira e multipliquei pelo inverso da segunda. Tá aqui, ó, mantendo a primeira e multiplicando pelo inverso da segunda. Tranquilo? E aí, vamos continuar na matemática. Vocês aprenderam que a ordem dos fatores não altera o produto. Para facilitar a minha vida, como aqui eu tenho uma multiplicação, tudo que é P, ou seja, tudo que é pressão, eu vou colocar numa equação só, numa fração só. E tudo que é RT, eu vou colocar numa outra fração. Então, olha só, vou pegar esse P de A, P de D, P de B, vou passar para outra fração, e esse RT, C de B, RT elevado a Czinho mais Dzinho, eu vou passar para o outro lado da expressão. Então vai ficar assim, ó. De novo, peguei esse P de A, P de B, joguei para cá. E esse RT elevado a Czinho mais Dzinho, joguei para cá. Então, ó, tá aqui, ó, o nosso vezes estava aqui, ó. Só que eu condensei tudo que é RT de um lado e tudo que é pressão do outro, tá bom? E aí, eu malandramente joguei a nossa conta para um raciocínio bom. Por quê? O que é isso aqui? Pressão de C elevada a Czinho vezes a pressão de D elevada a Dzinho sobre PA de Azinho, PB, PA elevado a Zinho, PB elevado a Bzinho. Isso aqui é o Kp. Então eu posso dizer que isso tudo é Kp. E aí eu posso reescrever essa expressão dessa forma. Aquele pedação todo grandão, ó, virou Kp. Tranquilo? Então Kc, por enquanto, é igual a Kp vezes RT elevado a Zinho mais Bzinho sobre RT elevado a Czinho mais Dzinho. E aí, de novo, ó, eu tenho uma divisão de potências que apresentam a mesma base. Se eu tenho uma divisão de potências que apresentam a mesma base, eu tenho uma base e subtraio os expoentes, ou seja, eu posso escrever assim, ó, mantive a base, Azinho mais Bzinho menos Czinho mais Dzinho. E aí aquela expressão que estava feia está ficando menos feia. E aí a gente para um pouquinho aí. Kc é igual a Kp vezes RT elevado a Azinho mais Bzinho mais Czinho mais Dzinho. Na equação, Azinho, Bzinho, Czinho e Dzinho são os coeficientes que ajustam a equação, né? São, né, as proporções molares que A, B, C e D estão reagindo. Então eu posso dizer o seguinte, ó. Azinho mais Bzinho é o número de mols dos reagentes, que no caso são A e B. Ou seja, Azinho mais Bzinho é o número de mols inicial. Da mesma forma, Czinho mais Dzinho é o número de mols dos produtos. Lembra que eu sempre faço análise no sentido direto. Ou seja, é o número de mols final. Então, ó, Azinho mais Bzinho é o número de mols inicial. Czinho mais Dzinho é o número de mols final. Então, no lugar de Azinho mais Bzinho, eu posso escrever o número de mols inicial. Aqui, ó. Azinho mais Bzinho é o número de mols inicial. No lugar de Czinho mais Dzinho, eu posso escrever que é o número de mols final. Ó. Azinho, Bzinho, inicial. Czinho, Dzinho, final. Tranquilo? E aí, ó, a fórmula tá ficando, né, com menos coisas para a gente analisar. Mas o que é
NI menos NF. Fala assim, pô, olha, é o delta N. Não, toma cuidado que delta é o final menos o inicial. Aqui é o inicial menos o final. Ou seja, isso aqui é menos delta N. Por quê? Se eu multiplicar esse cara aqui por menos 1, esse vira menos delta N, esse vira menos NF e esse vira mais NI. Ou seja, menos delta N é NI menos NF. Então, ó, isso aqui, ó, que é N menos NF, é menos delta N. Então, eu posso reescrever dessa forma. Menos delta N. Tranquilo? Esse RT que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, ó, esse RT menos delta N, passei para o outro lado dividindo. Só que aqui, ó, uma operação da matemática, eu posso subir esse cara mudando o valor do expoente. Ou seja, esse RT elevado a menos delta N, eu subi como sendo mais delta N. E aí, ó, a gente achou a fórmula que de repente você já conhece. Kp é igual a Kc RT elevado a delta N. Que alguns professores costumam chamar de compal Kc Rita à noite, né? Compal Kc Rita à noite. Kp igual a Kc RT elevado a delta N. Onde, obviamente, Kp expresso em atmosfera, né? Kc expresso em concentração molar. O R é a constante universal dos gases, né? 0,082. Temperatura em Kelvin. E ΔN é o número de mols, é a variação do número de mols, especificamente das substâncias gasosas. Toma cuidado que para ser uma relação entre Kc e Kp, tem que entrar tanto na expressão Kc quanto na expressão Kp. E a única coisa que entra tanto na expressão Kc quanto na expressão Kp é só gás. Então, cada equilíbrio, né, se você for expressar Kc em relação a Kp ou Kp em relação a Kc, vai seguir essa expressãozinha aqui, essa relação numérica entre Kc e Kp. Kp é igual a Kc RT elevado a ΔN. E para a gente fechar essa aula aqui, eu separei 3 exemplos aí. Né? 3 exemplos que a gente já trabalhou nessa brincadeira. N2 mais 3H2 dando 2NH3. Essa é a expressão Kc, todo mundo é gás. Se todo mundo é gás, entra tanto em Kc quanto em Kp. Então, essa é a expressão Kc e essa é a expressão Kp. Beleza? Vamos lá. Qual vai ser a variação do número de mols? Número de mols final menos inicial. Olhando só para os gases. Quantos mols de gás tem no final? 2. Quantos mols de gás tem no início? 4. 1 mais 3. Então, o nosso ΔN é 2 menos 4. Ou seja, o nosso ΔN é menos 2. Para esse equilíbrio, qual vai ser a relação entre Kp e Kc? No lugar de ΔN, eu vou colocar os 2. Ou seja, esse RT elevado a menos 2, aqui faltou continuar nossa fraçãozinha, ó. Esse RT elevado a menos 2, desse RT ao quadrado. Nesse caso específico, Kp igual a Kc, RT elevado ao quadrado. E aí, ó, se o cara te der o Kc ou o Kp, obviamente vai ter que dizer a temperatura que está acontecendo isso, é só substituir na fórmula. Cada caso vai ser um caso. Todos os casos obedecem essa relação numérica geral, mas cada caso vai ter uma particularidade, obviamente, que vai variar em função do ΔN. Por exemplo, exemplo 2. Todo mundo é gás. Se todo mundo é gás, todo mundo entra em Kc, todo mundo entra em Kp. Qual é a variação do número de mols? Eu tenho 2 mols no final de gás e tenho 2 mols de gás no início. Então, 2 menos 2, 0. Então, o nosso ΔN aqui, ó, é 0. Jogando na fórmula, pô, ΔN 0, qualquer número elevado a 0 é igual a quanto? 1. Então, nesse caso, matematicamente, o Kp vai ser igual ao Kc. Tá bom? Agora, nesse último caso, esse cara não entra porque ele é sólido. Então, não entra nem em Kc e também não vai entrar em Kp. Sólido não entra em expressão nenhuma.
qual é a variação do número de mols? Eu tenho 2 mols de gases no final e só tenho 1 mol de gás no início. Esse cara, de novo, não entra. Então, o nosso ΔN vai ser 2 menos 1. O nosso ΔN é 1. Então, o nosso ΔN sendo igual a 1, né? RT elevado a 1 é RT. Eu posso dizer que, nesse caso, eu tenho que Kp é igual a Kc vezes RT. Então, ó, de novo, todos eles obedecem à equação, à relação numérica entre Kp e Kc. Só que cada caso, em função do ΔN, vai acabar gerando um valor matemático diferente. Nesse caso aqui, por exemplo, ó, que é o segundo exemplo, eu posso dizer que os valores de Kc e Kp são numericamente iguais. Só que, de novo, um vai estar expresso em concentração molar e o outro vai estar expresso em atmosfera, pressão, tá bom? Tranquilo? E com isso aí, ó, a gente fecha a nossa primeira aula de equilíbrio molecular. Lembrando, a gente viu a definição de equilíbrio, que são importantes. A gente analisou gráfico de velocidade em função de tempo, gráfico de concentração em função do tempo. A gente analisou as duas constantes de equilíbrio, né? As duas expressões de equilíbrio mais importantes, que é a constante em função da concentração e a constante em função das pressões parciais, que é o equilíbrio molecular. E a gente acabou agora fechando aí a relação entre Kc e Kp, que obedece uma relação numérica única, mas cada caso vai levar a uma expressão diferenciada em função do valor do ΔN. Um conselho que eu dou para vocês por ser uma aula muito densa, os exercícios vão ficar para o nosso encontro aí de resolução de exercício. Então, pega isso aqui, pega a tua listinha de exercícios aí que o Projeto X vai disponibilizar para vocês. Tentem fazer exercícios, que quando a gente vier ali com as aulinhas, com a resolução da maioria dos exercícios, né, não todos, né, a gente vai focar nessa relação numérica, análise gráfica, substituição e cálculo de Kc e Kp, tá bom? Então até a próxima aula de equilíbrio aí, falando de deslocamento de equilíbrio. Valeu!